Cláudia, não é morrer, não é ir para o mundo espiritual. O difícil é estar aqui. Como para qualquer aluno, o difícil não é estar na sua casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, quando ele põe os pés para cima, fica à vontade. O difícil é viver no meio dos outros, obedecendo regras, sabendo que ele não pode fazer tudo que ele quer, mas tem que fazer tudo que ele deve. As pessoas à sua volta cobram seu respeito, cobram seu enquadramento. Então essa é a vida no mundo. Nós estamos numa escola. Estamos exatamente aprendendo a crescer para Deus, a nos libertar como seres espirituais desencarnados ou como seres espirituais encarnados. Raul, depois que morremos, encontramos ou reencontramos os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas queridas de imediato e também nossos inimigos ou pouco amigos? Indubitavelmente. De imediato? De imediato, não, mas a gente vai encontrando. É como você chegar numa grande viagem. Você, a princípio, encontra aqueles que estão esperando no aeroporto, no porto, na estação, mas depois, com o dia a dia, você encontra aquele na rua, você encontra aquele ali, alguém lhe chama por telefone, mas você vai à feira, vai ao mercado, vai aqui, vai encontrando as pessoas. O Flamengo ficou 35 anos mamando na tenda do governo. A naturalidade, né? Não continua, não? Não, são só esses dois itens só. A naturalidade, porque a gente vai chegar do lado de lá, é porque a gente vive aqui, não tem muita diferença não, né? Vamos lá. Então vamos ouvir aqui a Joana. Momentos de meditação. Hoje a leitura Ego e Eu. Lição 4, Ego e Eu. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanha-te. Desde há muito estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Eles te induzem a glórias e a quedas, a atos heróicos e a fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões. São conduzidos, respectivamente, pelo teu ego e pelo teu eu. O primeiro comanda as paixões dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego e pretensioso que alucina e envelhece. É a herança do primarismo animal a ser direcionado, pois que é o maior adversário do eu. Este é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus, que te impele para as emoções do amor e da libertação. Sol interno é chama na fumaça do ego, aguardando o momento de dissipá-la, a fim de brilhar em plenitude. O ego combate e tenta asfixiar o eu. O eu é o excelente libertador do ego. Sob disfarces que são as suas estratégias de beligerência criminosa, o ego mente, calunia, estimula a sensualidade, fomenta a ganância, gera o ódio, a inveja, batalha pela insensatez. Desnudado, o eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. Jamais barganha ou dissimula os seus propósitos superiores. O ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs na busca instável da dominação injusta. O ego fomenta a harmonia e despoja-se dos haveres por saber que é senhor de si mesmo e não possuidor dos adornos destituídos do valor real.
César cultiva o ego e marchou para a sepultura sob as honrarias que ficaram à sua borda, perseguindo a sós conforme vivia. Jesus desdobrou o eu divino com que impregnou a humanidade e, ao ser posto na cruz, despojado de tudo, prosseguiu de braços abertos, afagando todos que ainda o buscam. O ego humano devia ceder o seu lugar ao eu cósmico, fonte inesgotável de amor e de paz. Não cesses de lutar, nem temas a refrega. Que assim seja. Então, braços abertos tem uma simbologia, né? Na cruz. Então, possamos iniciar o nosso encontro da manhã de hoje, agradecendo a Deus, a bênção da vida, agradecendo essa vontade que temos de estar aqui hoje domingo de manhã, nesse bate-papo sobre espiritismo, espiritualidade. Hoje, essa dissertação maravilhosa, tratando do eu e do ego. É a busca do crescimento, é a busca do despertar, né, conforme foi falado ontem, do nosso potencial, para essa luz que carregamos, né, que temos, né, que somos herdeiros. Por nós é só gratidão. Ao principiar a reunião, possamos também vibrar, né, buscar que essa energia que aqui emana, que ela possa transmutar, que ela possa se espalhar e que alcance aqueles que dela necessitem e precisem. E que possamos dar sequência ao nosso estudo da manhã de hoje, sempre dando graças a Deus. Sim, sim. Eu trouxe mais uma vez o livrinho Mediunidade. Eu trouxe um capítulo aqui que fala sobre a mediunidade mesmo. Inclusive, ele até colocou. Né? Terminando aquele livro que a gente está estudando, a gente, nas nossas reuniões de sábado, né? O livro inicial, né? Porque o outro livro tem 8, né? Aí, a pergunta 521 fala sobre os protetores, em cima de uma classe, em cima de uma afinidade. Aí eu trouxe aqui, falando... chegou aí hoje. Eita! É levado, né? Tem jeito não. Para ele até é bom fazer isso que ele faz. Mata uma função de fantasma, de medo, né? E vê que no final tudo acaba bem. Chegou no começo. Sabe lá, cara? Deixa os detalhes para ver. Joga ali uma bolinha, cria um Já que interrompeu, vou dizer. Aí. Aí mesmo, também que eu botei, eu ia botar aqui no meio. Vai, Carlos. Continua na onda aí, Carlos. Aí eu trouxe uma leitura que tem mais a ver com a casa espírita, com a mediunidade, e para a gente não colocar essa figura, né? Ou quem ouvir ali, não entender, não interpretar o médium como quase um semideus, né? Porque muitas das vezes é cobrada essa postura, né? Então, o título o nome do livro é Mediunidade, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, editado pelo Espírito de Emâncio Dufour. Grupos parceiros e acolhedores é o título. Grupo Parceiros e Acolhedores? E aqui começa com a passagem no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 341. Nem li essa passagem. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo pelo qual atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a conseguir a simpatia dos bons espíritos e a obter só boas comunicações, afastando as más. Estas condições estão todas nas disposições morais dos assistentes e se resume nos pontos seguintes:
perfeita comunhão de objetivos e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Então agora vamos à dissertação aqui da irmã Dufour. Vejamos alguma das angústias dos médiuns nas atividades mediúnicas, principalmente nos primeiros degraus do aprendizado. Aí põe duas aqui. Isso que estou percebendo é criação minha ou é realidade dos espíritos? Verdade, né? Primeira dúvida que bate na tua cabeça. Repete aí, pô, você explicou. Isso que Isso que estou percebendo é criação minha ou é realidade dos espíritos? É porque nesse caso, então, aí tem um acontecimento, a pessoa, vamos dizer, mesmo estando vibrando, não tem aquela certeza, você está partindo dela de outra ideia exterior, não é isso? É mais ou menos ele, mas sabe qual é o... Ele vai falar aqui embaixo sobre isso, que é a honestidade do médium. Ele fica, às vezes, receoso de passar uma informação que não deriva de outro campo, e sim dele. Aí ele quer ler a veracidade daquilo, é meu ou vem uma comunicação de fora? E a segunda, o que estou vendo é mediunidade mesmo ou é fruto da minha loucura? Não é fácil. Pessoas honestas... Só uma. Eu estou lá na cozinha agora, virado pro fogão, quando eu faço assim, percebo alguma coisa atrás. Aí vem a dúvida, é real? Será que não foi o óculos que bate? Entendeu? Mas assim, uma coisa como se fosse o Júnior chegando parado ali atrás. Não bate a vista, que tu firma a vista, aquilo se desfaz. Foi o caso que você falou ontem, que aconteceu na reunião também, né? Então, quer dizer, e aí, como é que funciona? Né? Vai lá, continua, cara. Na minha reunião foi a parte mental ali, né? Veio aquelas imagens. Mas eu achei graça por trabalhar em imagens na qual, sei lá, eu meio que superei, sabe? Não que eu não tenha medo ou não leve susto de certas coisas. Sim, mas essa parte, uma vez eu tive uma discussão lá em casa que foi interessante, foi no Evangelho lá e a coisa pegou fogo. Foi uma discussão pesada, o Evangelho lá acabou mal. Eu fui para um quarto, eu nem dormi no meu quarto, eu fui para um outro quarto, deitei lá. Cara, foi uma perturbação esquisita, veio só imagem, parecendo imagens reais de monstros, de cobras, serpentes, aranhas, coisas bem, assim, bem animalescas. Eu parei, eu falei, eu mereço isso tudo, porque eu vou ali para implantar o estudo do Evangelho e no final eu descambo para o lado da discussão que é fruto do que a gente falou ontem, né? Que eu até dei exemplo aí que o Manel, de impor a minha vontade. Então isso tudo é um reflexo, está mostrando de lá para cá o que está dentro de mim e eu não consigo enxergar, eu só vejo que é o outro, mas aquilo ali está dentro de mim. Eu tenho que entender que aquilo ali está dentro de mim e baixar a bola. E entender que eu tenho que trabalhar aquilo não no outro, mas em mim. E agora tu me analisa. Aquilo sumiu, a imagem sumiu. Analisa o que aconteceu agora de manhã comigo lá. Eu fazendo. Fiz o café, aí o café estava aquecendo, fui tirar o café. Quando eu pego a vasilha do café, eu faço isso, eu vejo alguém ali do lado. Mas eu não estou sozinho em casa. Entendeu? Qual é a mensagem que vem disso aí, né? De repente, dentro do equilíbrio, se tu leva um susto, se queimar com café também, sei lá, criar um acidente. É propósito, né? É propósito. Ninguém ia estar ali naquele momento. Entendeu? E também não posso dizer que foi alguém, foi uma coisa boa ou ruim. Porque foi aquele relance a silhueta da pessoa. E também a pessoa que está ali não ia prever que você ia enxergar ele. Também, né? Nós também sentimos uma coisa, que naquele, às vezes, momento precioso, às vezes vem duas vibrações. Uma para a pessoa ter aquela cautela e outra, ao invés de ter a cautela, ter aquela vibração no medo. Eu, por exemplo, estava com a água fervendo,
Aí eu estava com uma visita lá em casa. Aí quando eu pego na leiteira, já tinha preparado a pia, né? Porque eu fui fazer um chá. Aí eu apaguei o fogo, apanhei o pano de prato, pego a vasilha, cuidado que você pode ser queimado. Falei, gente, eu estou preparado. Aí fez o chá. Quer dizer, se fosse uma pessoa que tivesse uma voluntariedade espiritual positiva, falava, parabéns, você não enxerga, mas teve a cautela de fazer aquilo. Então, essas manobras que deixam dúvida, às vezes, as pessoas, em outros casos, né, na mediunidade, a pessoa fala, poxa, do lado de cá ou do lado de lá, eu devo citar ou não devo citar? Então vamos continuar. Pessoas honestas vivem esse drama porque não querem enganar a ninguém. Desejariam saber mais claramente o que lhe pertence e o que podem atribuir como produção mediúnica. No entanto, a delicadeza dessa questão nem sempre permite tanta clareza e, por essa razão, outros fatores merecem análise. Entre eles, é necessário legitimar o animismo, que nada mais é do que aquelas ideias, sentimentos e outras contribuições que são próprias do médium. A parcela de participação do instrumento mediúnico na produção mediúnica é muito relevante e natural, desde que em níveis razoáveis. Durante muito tempo, ser médium foi interpretado como ser alguém com compromissos somente com o plano espiritual, alguém distante da realidade física e da vida de relação humana. De fato, muitos foram incluídos nesse estilo de vida em função de suas missões e dos seus compromissos assumidos. Hoje, os critérios e valores sobre esse tema estão em transição. Entramos na era da mediunidade de parceria, quando a produção e a autenticidade mediúnica vão depender muito da integração do médium com o seu meio social, de sua capacidade de estabelecer relacionamentos sadios e promissores, contrários à conduta que estimula mitos e idolatrias, vida casta e uma pureza de alma raríssima. Pô, isso é muito legal, né? Te dá um conforto, né, pô? Você não tem que criar nenhum estereótipo superior ou místico para ser um médium. Você tem que ser você e pronto. Ali é a mensagem que vem de lá para cá e pronto. Você consegue fazer essa leitura, outros não. Pronto. Hoje há uma nova ordem de relações nas quais o médium é um aprendiz desapegado da áurea de santidade e de sabedoria inquestionável. Os médios devem ficar atentos para essa tendência, colaboradores bem intencionados, seres humanos comuns e alunos com muitas lições a aprender, nada além disso. Essa conduta de honestidade emocional e transparência, sem o peso da áurea de profetas ou grandes iluminados, traz alívio ao conflito causado pela dúvida sobre o que é do médium e o que pertence às entidades espirituais. Os bons médios, parceiros da atualidade, não são aqueles que se retraem do mundo e só abrem as janelas para o mundo dos espíritos, mas aqueles que vivem como seres humanos integrados com o seu meio e que abrem as portas da sociedade para criar conexões com as realidades do mundo espiritual. São aqueles que levam a pessoa aos espíritos e não os que tentam aproximar os espíritos da pessoa. Aí você vê a dificuldade, não vou citar o nome da pessoa, mas daquela nossa amiga, né, que não conseguiu se adaptar aqui. Por quê? Porque ainda está com essa ideia antiga, né, de que o médium, tem que ficar lá naquela redoma e tal, tem que fazer a caridade, eu sou obrigado a participar aqui para que as pessoas vejam, entendeu? E não dá com essa sem que essa saiba. As pessoas, não têm ainda essa visão. Muito interessante essas
leituras que nós estamos fazendo são libertadoras, esclarecedoras e libertadoras. E eu vejo nisso também um pieguismo, sabe? Um pieguismo de você não pegar a responsabilidade de que todo mundo é igual, todo mundo está na mesma tarefa e as responsabilidades têm que ser parceladas para todo mundo, para não ficar pesado para um só. E aí, se colocar como o aprendiz eterno. Não, eu sou aprendiz. Não, eu sou um alunozinho. E o pior não é isso. E o pior é você fazer comparativo às vezes. O pior às vezes fala assim, porque nós somos espíritos. Eu falo assim, pô, dentro do nosso meio, o que mais tem é gente errada. Mas o ser humano Tá fazendo igual evangelho, igual que ela fez. Não, é irmãozinho, eu te dou tudo. Né? É assim mesmo, eu fico dizendo, não é isso, cara. Isso aí não tem nada a ver. A religião não determina se o cara está seguindo a mesma religião que você ou a mesma. Isso não determina que o cara vai ter padrão moral, ético, nada não, cara. Quantos médios excelentes vivem necessitando de acolhimento, de orientação, de amizade, para sustentarem sua crença na própria mediunidade. Quantos médios estão hoje desistindo de seus grupos mediúnicos por deixarem que essas dúvidas sobre a origem de suas percepções os massacrem? A mediunidade da parceria suplica grupos que cultivem a colaboração, o desapego das manifestações de vaidade e de veneração, sem um relacionamento de amizade e confiança. Dirigentes assumem posturas apressadas e impulsivas, rotulando os médios e manifestando juízos desmotivadores, ora depreciando os médios, ora confundindo-os, ora envaidecendo-os. A mediunidade de parceria só pode brotar onde existe campos de cultivo férteis de carinho, respeito, entendimento e de acolhimento fraternal. A parceria entre encarnados estende aos grupos desencarnados. Aí ele põe 3 etapas aqui. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. E ele continua. Nesse clima abundante de amorosidade, o animismo e os prováveis e naturais equívocos do aprendizado são absorvidos com maturidade emocional, permitindo um crescimento de todos em direção aos melhores sentimentos, que são o alicerce do serviço com os bons espíritos. E ele finaliza assim: sintonia de relacionamento, acolhimento espontâneo e caridade cristã são os valores morais que permitem ambientes amistosos e médiuns parceiros, novos espaços de luz no caminho da regeneração da Terra. Repete, por favor, esse último parágrafo. Sintonia de relacionamento, acolhimento espontâneo e caridade cristã são os valores morais que permitem ambientes amistosos e médiuns parceiros, novos espaços de luz no caminho da regeneração da Terra. Primeiro foi sintonia, só para a gente reforçar. Sintonia de relacionamento. Sintonia de relacionamento. É interessante isso, quando até uma vez eu falei dos visitantes, que eu sinto que o ambiente, até da comunicação mediúnica, cai um pouco a frequência. E isso aí cria até um certo espanto pela falta de vir aquelas entidades bem sofredoras ou então bem pertinente numa malandragem, querendo levar a gente a ser humilhado ou a ser, de certa forma, esculachado pela inferioridade. E a gente passa numa simplicidade que, irmão, eu sou que nem você, eu estou aqui também trabalhando. Aí eles entram e Por quê? Por que acontece isso? Porque nos grupos onde esses médios participam, né,
É comum, é natural. E o espírito chega naquela malandragem, achando que. Entendeu? Mas aí ele vê que é uma outra proposta. A proposta não é você se libertar dele ou você ser submisso a ele. A proposta é todos juntos aprendermos e tentar fazer o melhor. Deu o segundo aí, Carlos. O segundo, sintonia, já foi. O primeiro, sintonia de relacionamento, acolhimento espontâneo. Não, Você não precisa coisa, é natural. É natural o acolhimento. É o acolhimento, que nem a Tânia colocou ontem, o problema da evangélica lá, que tem medo das aparições que vem na mente dela. Eu falei, é natural isso para ela. Ela crê numa religião que morreu, acabou. Tu vai ter um sono eterno até Jesus voltar. Tudo que aparece sobrenatural, ou é Deus ou é o diabo. Agora Valdemir chegar aqui, eu vi um espírito lá em casa e tal, aí já é outra situação. Aí já é. A gente já tem informação. Eu falo, pô, é espírita com medo de espírito? Você no primeiro momento é como se fosse até um encarnado ali atrás. Pô, o que está fazendo aí e tal? Mas depois não, a gente entende com naturalidade, porque a gente já tem o esclarecimento. Já sabe, né? Quando minha mulher está assim, eu levo o sonho, epa, tem uma entidade desencarnada atrás de mim aí, não avisa nada. E o terceiro? Ah, sim, o Fernando vai falar alguma coisa. Eu do início, isso me aterrando. Eu não percebi, eu não vou dizer que eu tenho a perfeição. A cara de vivência, eu tinha medo, eu sentia medo. Mesmo eu tendo conhecimento, entendeu? Mas eu sentia medo, que falou do medo. Então, hoje não, eu na cama quando eu vejo, a primeira coisa que eu faço, entendeu? É fazer minha prece. Passar uma coisa para ele, meu irmão. E agradeço até. Agradeço até. É lógico, Porque às vezes eu na minha mente, um exemplo, eu posso achar que é uma pessoa, mas é outras. Eu não tenho anos passados, vou te dizer agora, não sei nem qual foi aqui. Tem um dia que estava cheio de criança aqui. Umas 2 crianças, tudo ali no colo, cara. Eu não falei nada, mas não vou dizer que eu vejo que perfeição. Se eu liberar a minha prece, muitas vezes eu falo de mim mesmo, mas muitas vezes eu pego a orientação deles. Não é coisa que a minha quando me fala, eu me concentro aí, me dá uma ajudinha, não é dizer que é minha, um exemplo que eu já falei, trabalho que eu faço há menos anos, muitas pessoas, é parente meu, achavam que era minha, eu falei assim, não tem nada meu, eu só pessoalmente compartilho, mando para vocês. Não é o trabalho meu, e é assim vamos. E o último aqui, caridade cristã. São os valores morais que permitem ambientes amistosos e médiuns parceiros, novos espaços de luz no caminho da regeneração da Terra. Isso hoje é o problema de muito espírito, a caridade cristã, que o cara acha que tem que ir até a última consequência. Às vezes você fazendo um gesto simples, ele se torna um gesto caridoso, sabia? Uma coisa simples, tu não precisa adotar ao material, aqui o cara acha que quanto mais, não, eu tenho muita riqueza, vou dar muita riqueza, não vai conseguir se você não... Cara, vou te falar uma coisa, essa casa aqui, ela é muito boa, cara, ela é muito boa porque, pô, eu dos espíritos, ela é muito boa porque é muito bom, cara, você estar aqui dentro e você conviver lá fora, ver as coisas que acontecem lá fora, aí o teu coração, eu sempre criticava o meu espírito, eu sempre critiquei meu irmão já há muito tempo. Aí coração de manteiga, negócio de morte, que chorava na morte de Corminha, me chorou pra caramba. Eu agora eu não estou tão afetivo, mas eu consigo ver o próximo, as situações. Uma rápida que aconteceu ontem, foi ele fora comprar um negócio, tinha um cara caído numa bicicleta, cada aniversário aqui para o aniversário, caído numa bicicleta, doidão. Eu cheguei pro cara, minha forma fria, grossa, meu irmão, já um dia, claro, 8h30 da manhã, meu irmão, tá passando mal, cara? Ele, não sei o que, eu tô comigo passando, minha bicicleta embaixo, eu tô comigo passando mal, você. Vamos lá, na real. É pó ou cachaça? Ou tá passando mal mesmo? Se estiver passando mal, com 9 horas. Não, fui realista. É pó ou cachaça? Não, é que eu bebi um pouco antes. Então, levanta. Não tá passando mal, o bolso, levanta. Que aí é coisa de ficar, ele vai te roubar, tá, relógio teu, tudo aí. Sobe na bicicleta, levanta, me dá a mão aqui pra me te levantar. Me dá a mão pra te levantar. Levanta e vai levando esse trouxe empurrando pra casa.
Entendeu? Se você estivesse passando mal realmente, que parecia que você estava passando mal, ligar para o SAMU e eu estaria contigo esperando. Mas como é de farra, é normal, cara. A cachaça ou pó, isso é normal. Vejo você é igual a mim. Levanta aí. Não sei o que, obrigado. Ele tinha bebido, bebeu a noite em algum lugar, parou, caiu ali mesmo e ficou. E eu ocasiono na hora. Pô, cara, fiquei com pena do cara. Eu ficava antigamente, mas eu não tomava uma atitude. Mas não tinha aquela capacidade não de tinha a postura de ir. atender. Aquela postura de ir lá e também não fui lá e. Não, meu irmão, levanta aí, meu irmão. Tá coisa não levantar. Você vai fazendo mal. Chama-se uma autoridade que você adquiriu pelo conhecimento. Aqui dentro passou. Depois que eu vim aqui, eu passei a ter essa visão, porque você, quando começa a frequentar aqui, a tua mente fica arisca. Olha tudo que está à minha volta. Agora. Olha tudo que está à minha volta. Agora, uma coisa eu vou te dizer, você tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado, que é o seguinte, tem muitos espíritos simpatizantes. E às vezes eles se colocam ao nosso lado, mas para a companhia. E de repente aquela companhia não é satisfatória para o nosso objetivo, que é a brandura, que é o esclarecimento. Aquela companhia vem para atrapalhar e deixa de fazer muita coisa. Eu digo porque ontem, por exemplo, a professora eu saí de casa e falei assim, num minuto eu vou chegar no ponto do ônibus. Aí eu estou subindo, e quando eu chego próximo ao ponto do ônibus, vai aparecer um cara que disse que ia ajudar, me levar lá. Eu não estava querendo, mas eu aceitei. Mas aí eu notei o seguinte, falei, irmão, eu estava descendo, agora eu estou subindo. E os carros estão passando. Eu falei, isso aqui é rua 1. Eu estava no final do gol, então o cara me tirou do que eu estava fazendo. Aí ele disse assim, então vamos voltar. Eu falei, não, se voltar vai atrasar mais. Aí foi, mas pessoal, tem uma coisa chamada espaço-tempo. Ele te tirou de algum lugar, supostamente que você ia, tinha uma coisa programada para acontecer contigo e o cara apareceu para tirar. Eu penso sempre nisso. Tu quer que eu te fale a verdade? Ele falou essa frase que tu está dizendo. Ele falou, irmão, não fica aflito não, porque Deus quando manda assim é porque está te livrando de alguma coisa. Ele falou isso para mim, não tem como você fugir disso. Isso aí é científico, não tem como. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é 521. Pergunta: podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Com certeza. Entendeu? Será que um flamenguista vai assessorar um botafoguense ou um botafoguense vai assessorar um flamenguista? Será que Fernando Torres vem para ajudar a filha Fernanda Montenegro e a mulher? A filha Fernanda Torres e a mulher Fernanda Montenegro? Não, mas ali é sim, pô, da família, no mesmo núcleo ali artístico, com certeza. Olha, nós temos que entender, principalmente, que todas as energias, ela vem de fora. A intuição, ela vem de fora. Agora, nós somos um aparelho eletromagnético, então vamos nos relacionar, ligar com aquele positivo, com aquele maior, com aquele que quer orientar. Então isso influi, não vou dizer que seja tudo, que a ideia de cada um é completamente livre, é independente do outro, mas essa orientação tem essa busca, com toda certeza. Mas é o que foi dito ali, que ele falou, deu um exemplo do marido, que já foi, e a mulher e a filha. A mulher e a filha que são presas. Essas energias eletromagnéticas que a gente coloca, está dentro de potencialidades conhecidas aqui como afinidade. São simpatias. São simpatias. Então, quer dizer, por isso que eu falei, eu acho que sim. Era uma família. Ele era o pai. Trabalhavam todo mundo no mesmo núcleo de atriz, produtor, produzia, então, escrevia a peça também. A probabilidade de estar ali é muito grande, se há essa passividade, né? Resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam. Quando dignos dessa assistência, quer queres, porém, que façam com que os que julgam ser o que não são, não lhe cabes fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Aí ele bota uma ressalvazinha aqui, uma pequena ressalva.
Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas eram, senão, a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses. É o que acontece na Grécia Antiga. Lares e Penates simbolizam os espíritos protetores da família. Também, modestamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são espíritos superiores sobre várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, tendo como homem espíritos que com ele simpatizam, claro, e que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia, esta em proporção com generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades, pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos, onde quer que as leis consagrem essas injustiças, contrariais à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias, aferrada às suas ideias, e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião dos homens, facilmente a forma, ideia da população oculta que lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Tá? Aí depois ele entra na 522, tá? Que já é outro tema, já, pressentimentos. Na pergunta 522. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você leu um trecho ali que a cultura, de uma nação, os costumes, só aquela frase que eu queria que você lesse. Só aquela frase. É o costume, os hábitos e as leis é pertinente ao grau moral do grupo, do coletivo. Não vira lei para explanar. Dentro do falou, né? Bem parecido. Então vamos lá, capítulo 11, versículo alusivo à questão 521 do Livro dos Espíritos, auxiliando o progresso. Então, Miramês começa assim: os espíritos superiores são encarregados de auxiliar o progresso, onde quer que seja, manifestando-se para alimentar as ideias nobres, revelando a sabedoria de Deus pelos seus próprios filhos. A razão indicará meios inúmeros de sentir a paternidade, onde os olhos possam ver e os sentimentos possam sentir. Quando as criaturas são dignas de assistência dos protetores espirituais,
Isso se dá, como no caso da pergunta aqui referida, a respeito das artes, o artista tem assistência dos benfeitores espirituais, ajudando-o a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Vou dar um exemplo aqui, eu esqueci o nome daquele compositor, que é meio boiolinha, ele é homossexual, e ali até o pessoal tinha um pouco de, que o lado dele era bem, Fala aí como Chopin. Chopin, ele tinha na hora que ele não tinha nada para fazer, ou estava assim, sabe, sem entusiasmo para a composição, ele ficava batendo nas teclas ali. E ele chama que às vezes uma tecla que ele tocava era a tecla azul. A tecla azul era uma tecla que na hora despertava. A criação está ali. Despertava ali todo um desdobramento de uma composição que começava numa tecla que ele apertava milhares de teclas. Quando ele aí já dava aquela. Então isso tudo aqui deve ser também uma forma de assessoramento ou de intuição, né? Tudo que representa a harmonia é serviço da divindade. Não cabe às divindades, como eram chamadas antigamente, fazer que um homem completamente ignorante da arte seja um artista, mas ajudar a quem já conquistou esse dom a mostrar com mais perfeição as belezas que a tinta ou cinzel possam transmitir. Os espíritos superiores contribuem para o progresso em todas as suas manifestações, sem um lugar determinado. Trabalham em todo o universo e a Terra é um dos palcos dos seus movimentos de beleza imortal. Os antigos fizeram dos espíritos protetores divindades por desconhecer o verdadeiro sentido da ajuda espiritual. Os protetores são espíritos que passaram pelas mesmas trilhas em que os homens caminham hoje nos reinos da natureza. A diferença é a maturidade. Em função do tempo, eles são mais velhos. Por consequente, já despertaram para a luz. Seus dons manifestaram-se com mais intensidade e sua mente se expressa com mais harmonia. No entanto, somos nascidos da mesma fonte de vida, Deus. Mesmo os que algumas seitas chamam de Satanás, não tem diferença dos outros na sua estrutura original. Há um período na evolução das criaturas em que elas se interessam mais pela desarmonia. Eis aí porque são chamados de Satanás. Eles são filhos do mesmo Deus e no amanhã alcançarão a mesma luz dos anjos, tornando-se como eles no exercício da caridade, qual os que operam com o Senhor. Deus, sendo amor, não iria criar espíritos somente para o mal, do modo que se pensa. A coletividade atrai espíritos de acordo com as suas tendências. E as tendências más geram as violentas leis dos homens. Eis porque as religiões se preocupam em consertar o homem, para que a coletividade atraia espíritos mais elevados e, nesta sequência, o mundo vá se elevando na escala a que pertence. O cristianismo é o molde mais perfeito das reformas dos indivíduos. Quando os homens esquecem o principal objetivo dos preceitos de Jesus, ele, o mestre dos mestres, faz reviver sua doutrina de pureza na afeição da doutrina dos espíritos, para fazer relembrar aos mesmos homens a sua mensagem de amor. O Espiritismo com Jesus tem essa missão de auxiliar o progresso em todas as suas manifestações do crescimento da vida. Os bons espíritos ficam em minoria na Terra devido ao posicionamento das criaturas.
Se a terra tem mais espíritos ignorantes encarnados, ela, por lei de justiça, recebe mais espíritos inferiores, por serem atraídos pelos seus iguais. Porém, não há que esmorecer, porque se tratamos do progresso, que é lei de Deus por toda parte. Ele é Deus em manifestando e é capaz de modificar tudo em crescimento constante. O ponto mais difícil do progresso é desobstruir a região moral das criaturas. O resto é mais fácil. Entretanto, a moral mexe no íntimo dos espíritos e a tendência à rejeição surge logo que nos decidimos a melhorar moralmente. Ô Carlos, só para trazer um assunto aqui. Você vê que lá na Europa houve a união dos países e formaram um bloco, né? Como é que é o nome? União Europeia. A União Europeia. Aqui na América, Mercosul. O Mercosul. E você vai, né? Pô, na África tem. Estados Unidos, México, ALCA. Canadá, ALCA. A ideia inicial É uma coisa só. Vamos juntar para melhorar a situação, né? De todos, né? Mas aí vem o tal espírito da dissensão. Tá? Porque agora você vê que está tendo uma interferência. Não vou falar nome de país, senão vai gerar um problema aqui. Mas aqui com o Mercosul, né? Que não pode por isso, não pode por aquilo. Quer dizer, a ambição. Aí entra o externo. O interno pede paz, o externo já vê, né? Eles transferiram o foco no produto interno bruto e esqueceram a qualidade de vida do grupo coletivo, né? É complicado. É muito complicado. É por isso que a Joana de Ângeles diz que o comunismo, o socialismo, não adianta. Não impera aqui, não porque eles são políticas ruins, mas porque o homem vê o comunismo como empresa. A estrutura moral nossa Mas pessoal. Aí você vai para esse lado aí, né, de que, pô, cara, não, o espírito protetor, o que ele fez? Deu uma inspiração para as melhores decisões. Ó, um conselho, né? Como ele disse, já passaram por isso. Então eles sabem qual vai ser o final se a gente continuar nessa coisa de eu primeiro e o outro depois. Vamos ver aqui a posição do O comunismo não tem nada a ver com o socialismo. A União Europeia é formada. O comunismo é uma coisa do passado, não existe mais. Não. Aí é que O dinheiro, dizendo que dá certo, que não dá no certo. mundo plástico de hoje, É atemporal. no mundo plástico de hoje, no mundo plástico de hoje, o que prevalece é o dinheiro. Então, o que acontece? O socialismo esquece o comunismo. O socialismo, ele tenta fazer uma balança equilibrante. A maior parte dos países que são agregados à União Europeia, eles são socialistas. Dinamarca, esse pessoal. O que é o país socialista? É aquele país, diferentemente do Brasil, aonde você vê, você está passando um BRT que tu paga 4,30, aí tu vê o cara com um carro de 300 mil como sendo uma coisa normal. Isso é totalmente errado. Então, a esfera da Europa, Dinamarca, Holanda, você tem um equilíbrio muito maior nesse sentido. Não é questão política. Não é questão política. Não, mas a gente está falando de jeito. Você está levantando política. Olha só, baseado no que a gente está estudando aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o papel do espírito que vem a nos inspirar é só de nos inspirar. Não é agarrar na nossa mão e resolver o problema. Isso aí. A gente fica nessa ideia de que tem que agarrar na nossa mão. O cara está dando a solução para tu. Mas é que falta algumas pessoas verem que é a solução. A gente está colocando aqui, o estudo do nosso grupo aqui é colocar que nós não somos carne, somos energia. Somos energia. O problema do coletivo é enquadrar todo mundo numa postura igual. Numa postura de entender, eu me entendo, eu quero para mim o que eu quero para o meu próximo. Nisso. Agora, essas vinhetas ali, politicagem, que o outro vai ser malandro, vai querer comer do meu fubá que eu trabalhei para fazer, ele não fez nada, isso é questão de maturidade. E aí, isso tudo, essa visão equânime aqui do coletivo, é um passo para a gente dar ali, depois da criação do materialismo, eu comigo mesmo, eu fazer o meu futuro ali em cima da minha visão, sabe, equânime, e também não violentando o outro.
Como é que você vai materializar um mundo perfeito se você não... Não, você não está materializando o mundo perfeito. Hoje o interesse que vale, eu acabei de falar, isso é o interesse. Não, mas aí é que tá. Joana de Ângeles é espírito, ela não é encarnada. Ela está falando da ascensão espiritual, não está falando de politicagem de grupos. O que me fez trazer esse assunto é o seguinte, que eu fico muito, assim, não é chateado, quem sou eu? A estatura moral, o conhecimento do Miramês é enorme, mas sempre traz uma dependência, sabe, dos outros. É eu, não tenho que estar nessa coisa de que tem que ter um espírito, que tem que fazer o espírito da nação. Você esse dia contestou não falou, né, em relação ao Ismael, o que o Ismael vai fazer? Não vai fazer nada, vai inspirar e acabou, só isso. Entendeu? As decisões são nossas, entendeu? E leva para essa dependência, isso aí é chato. Tanto para o bem, né, que a gente está de mal pedindo, quanto achar que tem uma influência externa que vai me fazer tomar uma decisão errada. Eu tomei porque eu quis, que eu sou errado. E detalhe, essa influência externa é perniciosa, porque você não sai do vitimismo. Você não sai do vitimismo nunca. Você vai ser um doente crônico no vitimismo. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso para sair. O comunismo é melhor, o capitalismo, o melhor sou eu pensar de uma forma mais aclarada. Só isso. É eu entender que eu estou trabalhando, mas eu estou estagiando aqui na matéria. Mas quando você tenta pregar uma cultura... Lá fora é uma coisa aqui. Quando você tenta pregar uma cultura que vai ser um bem para a sociedade, você também sai ganhando com isso. Porque o que acontece? Quanto menos diferença social que tem, mas você vê uma situação daquela que você teve ali fora, que eu estava perto no dia que mataram o cara. Isso daí vai ser cada vez maior, daqui a pouco todo mundo na tua casa, cada vez maior. A meditação continua. Se queres conhecer a população oculta que vive em uma nação, observa os costumes das criaturas que ali vivem. Assim ocorre com a própria terra. Entretanto, a semente de luz do amor não morre. Ele cresce, mas junto dela cresce igualmente o joio, que deverá ser arrancado pela raiz, seguindo a promessa do Cristo de Deus. Nos dias atuais, aparentemente as trevas são dominantes, mas na realidade elas estão enfraquecendo, dando lugar à luz que há de iluminar todas as almas. Que assim seja. Que assim seja. Então, alguma colocação rapidamente, tem 5 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Só não deixa passar muito, senão a gente vai até zoar isso aí. Algum comentário? Eu queria fazer um comentário sobre essa discussão aqui, sobre um vídeo que eu vi essa semana, que é interessante. É de um careca, eu acho que eu já botei até uma vez no grupo, mas eu tirei depois, eu não botei mais, porque o cara tem comunicações extraterrestres, espirituais, visita o nosso lar, mas o cara é pé no chão, fala palavrão, fala isso, e ele fala que aquilo tudo ali não é arrebentando com alguém ou depreciando, mas aí é o jeito dele. E ele colocando sobre as aparições que estão acontecendo ainda mais nos Estados Unidos, de bolas de luz, disso e daquilo, ele mostrou lá as filmagens, até no aeroporto apareceu. Apareceu essa semana, apareceu aqui no Brasil também. Aí ele falando que as pessoas não sabem com o que está mexendo, com o que está vendo. E elas não procuram fazer a leitura, o porquê daquilo. Muitas pessoas não querem nem falar sobre extraterrestres. Sabe o que é um extraterrestre? É um morto. O extraterrestre é um morto. Ele não é um encarnado, ele é um morto. Esse negócio que os Estados Unidos pegou um ETzinho, é tudo mentira. É tudo mentira. Aí ele colocando essas coisas todas lá, e ele falando, aquilo tudo aparece ali para mostrar aquele lado materialista daquela nação, que eles têm que ter mais sensibilidade, mais trato, mais isso. E ele começa, e é exatamente isso aqui. Política, qual é a melhor política comercial? Qual é isso? É amor. É amor no coletivo. Esse negócio, o comunismo, que aquilo não existe mais, o nome é comunismo. O cara que está no topo vai odiar aquilo. Aquele que não tem nenhum palavra, vai falar, pô, vou ficar igual aquele ali, vai adorar. Quer dizer, questão de interesses ali. O
quis falar foi o seguinte, né, cara, que, por exemplo, o Mercosul foi uma boa ideia de unir para procurar o melhor para a coletividade, tá? No papel seria isso, né? Seria, entendeu? Mas a ambição, a nossa, sei lá, cada um tem lá o seu... Preconceitos. Fez com que a coisa não esteja fluindo, só isso. Uma inspiração, o cara veio, deu uma ideia e acabou. O papel do espírito seria esse. Né? Agora essa coisa de que não, porque o espírito vai segurar na minha mão, não, isso aí não existe. A gente vai voltar ao catolicismo antigo, ao protestantismo. Pô, nós somos espíritas, ou somos ou não somos, né? Eu é que tenho que fazer, não adianta, ninguém vai fazer por mim. Eu é que tenho que fazer. E as pessoas ficam ainda nesse apego. Ah, fez errado? Não, foi um espírito do mal que baixou ali. Espírito do mal nada, rapaz. Espírito do mal não está dentro de mim ainda. A pessoa está muito preocupada com os outros. Com o externo e esquece, porra. Tem que ser. É o que a gente fala, sabe, do pedir, a gente acostuma muito a pedir. E diziam pra gente que a gente ia ganhar, e nós não ganhamos foi nada. Atrasamos, não perdemos, foi tempo. Tudo bem então, gente? Vamos partir do nosso café? Só um segundinho. Eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nessa letra. Essa aqui é legal. Pode ficar tranquilo que tem alguém, né? Tem um comando, né? A gente sabe disso, isso a gente sabe que tem, né? Mas como ele atua, ainda estamos distantes de entender. Vamos prestar atenção nessa letra?
revelam céus na terra e anjos nas feras. O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas. Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar